Bom, em primeiro lugar, eu queria esclarecer que, pegando a linha cronológica, a vigilância sanitária realmente executou alguns autos de infração na maternidade no final de 2022. Esses autos de infrações foram avaliados pela diretoria e nós fizemos algumas proposições para a vigilância no sentido de tentar sanear a maior parte dos apontamentos que eles fizeram. Infelizmente, a maternidade de Campinas sofre com uma crise financeira há muitos anos e ela foi agravada por uma pandemia. As obras, que são os apontamentos da vigilância necessários para a adequação da ambiência hospitalar, infelizmente a maternidade até o presente não tem os recursos necessários para realizar esses investimentos. Nós agora abrimos uma demanda para realizar novos projetos para os setores envolvidos e vamos tentar viabilizar na melhor forma possível, do menor prazo possível, essas adequações. Bom, não bastante a isso, no dia 6 de fevereiro até o dia 9 de fevereiro, foi constatado um surto de diarreia na nossa unidade de cuidados intermediários, que é uma unidade que cuida de recém-nascidos, geralmente prematuros, que estão estabilizados já, são provenientes da UTI neonatal. Então, eles foram tratados na UTI neonatal e foram transferidos para a unidade de cuidados intermediários. Então, nesse período de 6 a 9 de fevereiro, ocorreu esse surto. A nossa SCIH fez a notificação para a Vigilância Sanitária. A Vigilância Sanitária estava acompanhando esse surto conosco. Foram 17 recém-nascidos acometidos, que estavam estabilizados, recém-nascidos esses prematuros, e o surto ocorreu e 10 deles foram necessários retornar para a unidade de terapia intensiva. Desses que retornaram para a unidade de terapia intensiva, 2, infelizmente, vieram ao óbito. Obviamente que esses óbitos estão sendo investigados, estão sendo tratados com todo o poder público, com a vigilância, com a Secretaria de Saúde, com o nosso controle de infecção, com a nossa comissão de óbito. E assim que nós tivermos uma conclusão de todas as análises, ela será divulgada. Num primeiro momento, cresceu uma bactéria em um único exame de todos esses recém-nascidos, que é uma bactéria de provável origem domiciliar. Porém, nós estamos tentando sorotipar essa bactéria para realmente identificar a provável causa, mas essa bactéria cresceu somente em um dos recém-nascidos. Bom, a partir daí, um dos apontamentos da vigilância sanitária no final de 2022 era a falta de médicos horizontalistas. Essa falta de médicos horizontalistas não significa, em hipótese alguma, que houve desassistência na maternidade, muito pelo contrário. Os médicos que aqui estão, eles se desdobram para dar o melhor atendimento. A legislação, a norma do Ministério da Saúde, a norma 930, a portaria 930, desculpe, do Ministério da Saúde, é a que baliza o funcionamento das UTIs, tanto neonatal como adulto. Mas no caso específico da neonatal, essa portaria descreve todos os requisitos necessários para o bom funcionamento dessa unidade, em que a maternidade tenta seguir à risca. Aliás, essa portaria é a que dá a permissão para o funcionamento da unidade, e nela descreve, entre outras coisas, a necessidade de um médico plantonista para cada 10 leitos de UTI neonatal. Esse médico plantonista, ele tem que dar conta desses 10 leitos. Ele fica 24 horas por dia e 365 dias por ano. E essa escala é totalmente completa. A maternidade, pelo fato de ter 40 leitos utilizados,
aliás, a maternidade tem 36 leitos habilitados e deixa 4 de retaguarda, que estão sempre lotados, a maternidade mantém a escala de 4 médicos plantonistas 24 horas por dia, todos os dias. E os médicos horizontalistas que necessitam vir no hospital nos dias úteis, passar visita pela manhã por 4 horas, a portaria determina um médico para cada 10 leitos, que vem aqui passar visita 4 horas. A maternidade mantém a escala de 2 médicos horizontalistas. Então, não contempla a portaria. E a vigilância autuou a maternidade lá atrás, em 2022, pela falta dos outros 2 médicos horizontalistas. Entretanto, nós passamos por dificuldades financeiras. Eu não tenho como contratar mais médicos para repor o quadro, para obedecer à legislação, infelizmente. E nós fomos, pelo fato de ter havido o surto, a vigilância aproveitou o momento e interditou 20 leitos, por causa de eu não ter só os 2 médicos para cuidar e passar visita por 4 horas, sendo que a grande maioria dos horários são cobertos integralmente por esses médicos. E os outros 2 médicos horizontalistas estavam cobrindo 20 leitos, que realmente está fora da legislação. Nós entendemos que a portaria 930 é a que regulamenta o leito de UTI, e nós estamos seguindo ela. Só para complementar, a maternidade de Campinas executou um esforço grande junto com a Secretaria de Saúde, então a Secretaria de Saúde está participando ativamente do processo, para viabilizar a contratação de mais 2 médicos horizontalistas para esse horário. Médicos esses especializados em que nós temos grande dificuldade de contratação, porque eles são escassos no mercado. A partir do momento que a Secretaria de Saúde viabilizou um ajuste financeiro pequeno, mas um ajuste financeiro para tentar equalizar o problema, nós conversamos com a equipe, com o diretor clínico e tentamos cobrir essa escala. Essa escala foi apresentada para a Secretaria de Saúde e para a Devisa no dia de ontem, né? Desculpa, no dia 1º, na quarta-feira, né? Entendendo que, cumprindo a portaria, haveria desinterdição desses 20 leitos, desafogando o sistema público, porque realmente os outros serviços estão abarrotados de recém-nascidos. O doutor, é Edmilson que está falando? Pelo que eu li numa reportagem aí, no ano passado a maternidade chegou a uma dívida de 28 milhões e meio de reais, né? E o senhor disse agora de dificuldade financeira, que a prefeitura está ajudando. Essa quantia, por exemplo, ela não é assim uma quantia pequena para uma cidade do tamanho de Campinas, até perante o orçamento da cidade, o orçamento da Secretaria de Saúde, certo? Que tipo de ação pode ser feita, né, para diminuir esse déficit? O que está acontecendo? Esse déficit pode ser diminuído bastante, certo? Ou essa dificuldade aí inviabiliza aí o serviço da maternidade? Apenas 28 milhões de reais, que eu acho uma dívida até pequena para uma cidade do porte de Campinas. Eu só quero complementar que são 57 milhões em impostos. Na verdade, eu queria saber, doutor, qual que é o valor total da dívida, né, que a maternidade tem. Desculpa, eu não ouvi a pergunta da Rosa. A informação que eu tenho é que, além dos 28 milhões de dívidas do ano passado, são mais 57 milhões em dívidas de impostos. O que eu gostaria de saber é qual que é o valor total da dívida da maternidade. Bom, a dívida da maternidade é uma dívida maior que os 28 milhões. Eu não sei de onde tirou esse dado, mas a maternidade está em recuperação judicial. Aliás, foi a primeira instituição filantrópica no estado de São Paulo a entrar em recuperação judicial, justamente para ela se proteger e tentar equalizar a dívida, né? A dívida da maternidade é maior que 28 milhões, sim, tá? Nós devemos um pouco menos de 50 milhões em impostos, tá? E esses 28 milhões são com fornecedores, tá? Então, a dívida da maternidade total, se você for fazer a composição da dívida, sem contar as receitas, sem contar os recebíveis, chega quase realmente aos 80 milhões. Porém, essa dívida não é de agora, essa dívida é crônica, e ela foi muito agravada
ela cresceu exponencialmente após a pandemia. Isso daí é fácil de explicar, né? Nós tivemos aí um estouro dos insumos hospitalares, né? Os insumos hospitalares cresceram 5 a 10 vezes do que era praticado anterior à pandemia. Não houve nenhum repasse em relação a isso do poder público, né? Não teve nenhum repasse. Houve queda na arrecadação de todas as instituições, a maternidade não foi diferente. Antes da pandemia, a dívida da maternidade era bem menor, né? E após a pandemia, houve esse crescimento exponencial. Infelizmente, apesar de todo o trabalho realizado, houve uma deterioração das nossas receitas e as nossas despesas cresceram exponencialmente. Vale ressaltar que a maternidade não tem dívida, tem pouco dívida trabalhista, mas não atrasa os salários dos seus fornecedores. Nós estamos comprando à vista, porque tem muitos fornecedores que não querem fornecer para a maternidade a prazo, por causa da própria recuperação judicial. Então, nós estamos pagando atualmente até insumos mais caros, um pouco acima do mercado, para manter a operação. Agora, doutor, qual que é o valor que o SUS, a prefeitura, repassa para vocês e quanto custa? Hoje, qual o valor do convênio com a prefeitura de Campinas? E uma outra informação que a própria prefeitura me passou ontem é que eles fizeram um aporte de 3,5 milhões depois dessa intervenção. E a tua assessoria disse que não fez. Fez ou não fez esse aporte? Na verdade, esses 3,5 milhões são provenientes de verbas parlamentares que vieram de deputados federais. Essas verbas foram destinadas para a maternidade em 2021, tá? E houve uma burocracia muito grande para a liberação desses recursos. Nós quisemos aportar esse dinheiro para reduzir o déficit. Entretanto, após acertarmos toda a burocracia desse recurso, esse recurso chegou para a maternidade em dezembro do ano passado. Chegou realmente tudo de uma vez, porque havia necessidade disso por causa da legislação e do acordo que nós fizemos com a prefeitura. Só que esse valor de dinheiro nós não tivemos nenhum reajuste financeiro, do ponto de vista de aumentar o ticket ou reduzir a dívida em cima desse valor. Pelo contrário, esse dinheiro, pela própria legislação, eu tive que prorrogar o contrato com a prefeitura, que venceria agora em final de março, para novembro. Então, quer dizer, eu tenho que manter a assistência a todas as gestantes do SUS com esse aporte de recurso financeiro, oferecendo mais leito e ampliando o contrato, também sem reajuste do valor do repasse por atendimento. Agora, qual que é o valor por atendimento? A maternidade necessita de um aporte, isso eu falei com o prefeito, falei com o secretário de saúde, de um aporte para resolver o problema dela de 2 milhões por mês, para resolver todos os problemas da maternidade, não é a questão da UTI neonatal. A maternidade tem um faturamento na ordem de 10 milhões mensais, provenientes tanto do SUS como da saúde suplementar. Isso vai ser publicado no balanço, que vai se tornar público após a assembleia dos associados, que será no final deste mês. Então, vocês vão ter todos os acessos às informações do balanço da maternidade. E a maternidade necessita, na verdade, de 12, né? Porque eu preciso de 1,5 milhão a mais para cumprir as minhas obrigações fiscais, tributárias e assistenciais, e mais 500 mil, pelo menos, para tentar cobrir o déficit anterior. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu falei em 3 bebês, o senhor falou na morte de 2 bebês. Por que o senhor falou em 2? Muito obrigado pela pergunta. Vamos esclarecer esse fato, que houve uma grande confusão realizada pela vigilância sanitária. A vigilância sanitária alarmou a morte de mais um recém-nascido relacionado ao surto. Entretanto, houve um grande equívoco deles, porque eles não fizeram a avaliação, eles soltaram uma nota antes de fazer a avaliação correta do caso. Esse terceiro bebê foi um bebê que foi a óbito realmente, mas por prematuridade extrema.
Foi um nenê que pesava bem abaixo de 1 quilo e pelas complicações da própria prematuridade ele acabou indo a óbito. E não teve nenhuma relação com o surto de diarreia. Então, na verdade, houveram 2 óbitos, sim, provenientes daqueles recém-nascidos que tiveram o surto de diarreia. E esses 2 óbitos estão sendo avaliados para saber se a morte foi devido ao surto ou por complicações da prematuridade, que também eram recém-nascidos prematuros. Agora, houve também, eu já passo para você, Tiago, uma multa por parte da vigilância, porque vocês mantiveram os bebês depois da interdição. Isso é real ou não? Isso é real. Existe um grande descompasso das normas emitidas pela vigilância em relação à assistência e à realidade da saúde pública da nossa região. Eles realmente interditaram os 20 leitos pela falta só dos 2 médicos horizontalistas, que a maternidade já está conseguindo realocar desde o dia 1º de março, pela ajuda do próprio Poder Público, da Secretaria de Saúde, na pessoa do Dr. Lair, do secretário de Saúde. E eles autuaram a maternidade no dia 17, que foi sexta-feira de carnaval, fechando 20 leitos e provocaram um caos na saúde pública de Campinas. Todos os outros serviços, que é PUC e CAESB, estão sobrecarregados por essa ação da vigilância. Por quê? Porque nós colocamos esses 20 leitos que foram interditados, esses 20 recém-nascidos precisam ser alocados em outro leito especializado de UTI neonatal, que não existe na nossa região. Não existe leitos a mais de UTI neonatal, não existe leito sobrando de UTI neonatal. Aliás, ao contrário, está faltando leito de UTI neonatal. Segundo alguns estudos da Secretaria de Saúde, os leitos atuais disponíveis de UTI neonatal dão conta de todos os munícipes de Campinas, apesar de haver a sazonalidade. Então, esses leitos de UTI neonatal para os munícipes de Campinas estão sempre sobrecarregados. E nós recebemos, como somos referência de gestação de alto risco, como o CAESB e a PUC, nós recebemos recém-nascidos prematuros da nossa região metropolitana e também do interior do estado de São Paulo, através do sistema de regulação da CROSS, que é da Secretaria de Saúde do Estado. Então, quem é responsável por regular essas crianças, no sentido de transferir elas e colocar elas em outros leitos de UTI neonatal, é a Central de Regulação do Estado. E até o presente momento, não houve a regulação de nenhum recém-nascido para outra vaga. Então, para demonstrar o colapso que tem na saúde pública de Campinas em relação à escassez de leitos de UTI neonatal. Tiago. Então, do dia 17 até hoje nós estamos com 25 recém-nascidos internados, nenhum foi transferido. Nós reduzimos a ocupação e estamos levando prejuízo financeiro por causa da redução de ocupação também, por alta hospitalar que esses recém-nascidos tiveram, tanto para UTI como para casa. Então, como não estão internando os novos casos, as gestações de risco estão sendo encaminhadas para os outros serviços, não está nascendo tanto recém-nascido. Entretanto, a maternidade continua aberta para assistência para casos de urgência e emergência. Toda gestante que chegar em trabalho de parto ou necessitar de uma assistência emergencial, a maternidade continua realizando. Porém, a vigilância, quando observou isso na sexta-feira passada, que eu já não me recordo o dia, mas foi na sexta-feira passada, que ainda existiam recém-nascidos internados em leitos de UTI, por incapacidade do Estado em transferir esses recém-nascidos, a vigilância autuou novamente a maternidade. Tá certo. Tiago. Bom dia, Rosa, de Vitor, ao doutor. A gente está falando, mas aí eu fico questionando sobre isso. Eu nasci na maternidade de Campinas e eu gostaria de saber. Desculpa, está cortando, não entendi sua pergunta. Doutor, se o senhor puder baixar o teu volume, porque o teu Skype está realimentando e ali o senhor não consegue ouvir a pergunta de fora, porque o Tiago está em São Paulo. Tá bom?
Vete, fala, Tiago. Para, doutor. Melhorou. Agora tá bom o som? Melhorou. Doutor, eu queria saber qual que é o plano para o futuro, para que esse problema seja solucionado. Como é que tem sido pensado isso? Porque a gente está falando dessa situação que é dramática, mas a maternidade é um hospital de referência. Eu mesmo nasci na maternidade de Campinas. Qual que é o plano para o futuro? Como é que a maternidade, a prefeitura de Campinas, o Estado, estão pensando para resolver esse problema, conseguir dar uma estabilidade daqui para frente? Porque a gente está falando dos problemas, mas a gente também precisa pensar como vamos resolver isso, essa solução. Existe uma solução a médio, curto ou é a longo prazo? Olha, Tiago, eu entendo isso, tem vários ângulos para responder essa sua pergunta. É uma resposta bem abrangente, mas vou tentar responder de forma objetiva. Para o lado da maternidade, a maternidade recebeu os autos de infração e, dentro da medida possível, financeira e também judicial, porque eu tenho que reportar isso também para a Justiça, porque eu estou em recuperação judicial, as ações serão realizadas paulatinamente dentro de um cronograma e, obviamente, dentro de uma lógica que nós vamos tentar equacionar junto à vigilância sanitária. Todos os autos de infração serão respondidos e serão encaminhados para o Ministério Público. A resposta que nós fomos notificados agora de manhã pelo Ministério Público. Tudo tentará ser equalizado do ponto de vista fiscal e também operacional, preservando a questão sanitária e preservando as normas regulamentadoras, tá? O problema, claro, que eu estou tentando explicar para vocês, é um problema de financiamento. Existe um subfinanciamento crônico do sistema público de saúde, tá? Obviamente, o sistema suplementar também tem os seus problemas, mas existe uma melhor tratativa em relação a isso. Porém, o sistema público precisa ser revisto. Infelizmente, o legislador que determina essas regras, essas normas, todas as obrigações que nós temos que executar, ele não demonstra fonte de financiamento, em nenhum momento, né? Quem baliza isso é o poder público por dados absolutamente irreais e desconexos em relação ao mercado. Então, eu vejo que precisa de investimento do poder público municipal, estadual e federal, modificando toda a escala de repasse para quem presta o atendimento final, tá? Precisa ter um melhor olhar para o financiamento do sistema público. A área da mulher, eu entendo, eu vejo, eu vivo isso eu estou vivendo isso ao longo dos 30 anos, a área da mulher foi praticamente abandonada pelo poder público, né? Não existem novos investimentos, leitos de UTI neonatal não existem, né? E nós temos que nos desdobrar para dar assistência, né? Bom, eu acho que o investimento pesado do Estado para realocar esses recém-nascidos na nossa região metropolitana, o investimento da Secretaria de Saúde para tentar equalizar o problema e melhorar o fluxo de informações e principalmente financeira que nós vivemos hoje em dia. São 10 horas e 29 minutos, nós entrevistamos o Marcos Mieri da Ponte, ele é presidente do Hospital e Maternidade de Campinas, que está passando por uma crise, e eu espero voltar a falar com o senhor, espero que essa crise seja resolvida, porque quem tem sofrido são as mulheres que estão grávidas, que estão preocupadas, e a falta de leito aqui em Campinas preocupa toda a população. Muito obrigada, viu? Muito obrigado pela oportunidade, Rose. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho com mais de Bastidores do Poder.